Quando ele também está disponível, também liga para mim. A relação saudável. Em agosto desse ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez a sua primeira viagem para o continente africano desde que assumiu seu terceiro mandato. Ele passou pela África do Sul, Angola e São Tomé e Príncipe. Aqui em Angola, Lula teve encontro com políticos e empresários e voltou a dizer que o Brasil estava de volta à arena internacional. Mas a vinda do presidente à África é interpretada dentro e fora do governo como a face mais visível do esforço da atual administração para, entre aspas, recuperar o prejuízo dos últimos anos, em que o Brasil viu suas exportações para o continente patinarem e ficarem no mesmo nível de 2011. Tudo isso aconteceu em um momento em que a África passou a chamar a atenção do mundo inteiro como um dos continentes que mais cresce em todo o planeta. Eu sou Leandro Prazeres, enviado da BBC News Brasil a Luanda. Eu vim acompanhar essa viagem do presidente Lula ao continente africano e neste vídeo eu vou te contar como o Brasil vem tentando retomar espaços em áreas que hoje estão ocupadas por países como a China e a Índia. Esse movimento é liderado pelo governo brasileiro e envolve desde a reabertura de embaixadas em países africanos, a tentativa de voltar a financiar obras no exterior e comitivas de empresas brasileiras em busca de novos negócios, entre elas algumas das que já foram investigadas pela Operação Lava Jato. Mas primeiro eu vou passar um pouco do contexto da África hoje em dia. A África ainda é um dos continentes mais pobres do mundo, segundo dados do Banco Mundial e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Mas nos últimos anos, a região vem passando por um processo de crescimento econômico acelerado. Dados do Banco Africano de Desenvolvimento apontam que a expectativa é de que a África seja a segunda região com maior crescimento econômico do mundo, atrás apenas da Ásia. A expectativa é de que o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas geradas no continente, chegue a 4,3% em 2024. Ainda de acordo com esse relatório, em torno de 22 países do continente deverão crescer acima de 5%. Para efeito de comparação, a expectativa é de que a economia brasileira cresça 2,1% em 2023, segundo o Fundo Monetário Internacional. Apesar disso, as exportações brasileiras para o continente continuam no mesmo patamar que estavam em 2011. Dados do governo brasileiro mostram que em 2022 o país exportou 12,8 bilhões de dólares para o continente. O valor é muito próximo do que o Brasil exportou em 2011, quando o país vendeu 12,1 bilhões de dólares em produtos para os países africanos. Na avaliação do governo, o Brasil, entre aspas, patinou na sua relação com a África nos últimos anos. Foi o que me disse, por exemplo, a secretária de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Tatiana Prazeres. As exportações do Brasil cresceram muito nos últimos anos, mas quando a gente analisa a relação com a África, os números mostram que elas patinaram. Ainda de acordo com o MDIC, de cada 100 dólares que o Brasil vende para o exterior, apenas 3,32 foram comprados por países africanos. E enquanto o Brasil se manteve praticamente no mesmo patamar, outros países foram avançando. Dados da Agência Brasileira de Promoção às Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, mostram que, em 2003, o Brasil era o 16º maior exportador para a África, enquanto a China ocupava a 7ª posição. 19 anos depois, os chineses subiram 6 posições e se tornaram o maior exportador para a África. O Brasil, no entanto, subiu apenas uma. O professor de Política e História Africana do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro, Alexandre dos Santos, definiu assim o momento do Brasil em relação à África. O Brasil está correndo atrás do espaço que perdeu nos últimos 10 anos. Ele me disse que entre os fatores que levaram a essa perda de espaço estão a crise política que afetou o Brasil desde 2013, o escândalo da Operação Lava Jato, que implicou empreiteiras que também tinham negócios com países africanos, e a política internacional dos governos dos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Michel Temer, menos focadas no continente africano. Um dos primeiros passos do plano brasileiro para aumentar sua presença na África é abrir e reabrir embaixadas no continente. Atualmente, o Brasil tem representações diplomáticas em 34 dos 54 países africanos. Durante o mandato de Bolsonaro, por exemplo, o governo fechou embaixadas em 2 países africanos sob o argumento de redução de gastos. Agora, o atual governo estuda a possibilidade de reabrir 2 embaixadas, daquelas que foram fechadas, em Serra Leoa e Libéria, e abrir uma nova embaixada na região dos Grandes Lagos, possivelmente em Ruanda. O governo ainda anunciou um plano de abrir um consulado-geral em Luanda, capital de Angola. Segundo o governo, a estimativa é de que haja pelo menos 30 mil brasileiros vivendo em Angola neste momento. Ponto 2. Missões empresariais. Um dos projetos que vem sendo tocado pelo governo é intensificar a participação do Brasil em feiras internacionais em setores estratégicos para as exportações do país. Em junho deste ano, o MDIC, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Agricultura realizaram uma espécie de mapeamento dos setores com maior potencial para a atuação dessas empresas brasileiras. Entre elas estão empresas de segmentos variados que vão do setor de defesa ao agronegócio.
A ideia é que esse mapeamento possa ajudar a orientar as empresas brasileiras para atuar no continente africano e, assim, aumentar a venda de produtos e serviços fornecidos por companhias brasileiras. Um exemplo dessas comitivas empresariais aconteceu aqui em Angola durante a viagem do presidente Lula a Luanda. E aí entra um dos pontos mais polêmicos da viagem de Lula ao continente africano. Entre as empresas que fizeram parte da delegação brasileira estavam gigantes que já foram alvo da Operação Lava Jato, como as empreiteiras Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e as empresas do setor de alimentos Marfrig e JBS. Todas elas tiveram executivos que fizeram acordos de colaboração premiada em que admitiram o pagamento de propina a agentes políticos em troca de vantagens ou contratos. Nós procuramos essas 5 empresas para comentar a participação delas aqui no fórum em Angola. A Andrade Gutierrez e a Queiroz Galvão disseram que não iriam se manifestar. JBS e Marfrig não responderam ao pedido de posicionamento. A Odebrecht respondeu dizendo que seus executivos estavam em Angola mantendo reuniões bilaterais, mas não responderam às perguntas feitas pela reportagem. E assim a gente chega ao terceiro e mais polêmico ponto do plano brasileiro para ampliar mercados na África: a polêmica dos financiamentos. Um dos pontos mais polêmicos do plano brasileiro é retomar as linhas de crédito para financiar exportações de obras no exterior. O assunto é sensível porque muitas das empreiteiras investigadas e condenadas pela Operação Lava Jato receberam bilhões de dólares do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, para realizarem obras no exterior. Em 2016, em meio à pressão causada pela Operação Lava Jato, o governo suspendeu esse tipo de operação. Mas desde que assumiu seu terceiro mandato, o presidente Lula já deu diversas declarações sobre o seu desejo de retomar esse tipo de financiamento. Olha o que ele disse sobre o assunto aqui em Angola. Vamos voltar a fazer financiamento para os países africanos. Vamos voltar a fazer investimento para Angola, que é um bom pagador das coisas que o Brasil investiu aqui. Em Angola, um grupo de empresários, entre eles executivos da Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pediu que o governo encontrasse uma solução para esse problema. À BBC News Brasil, Haddad disse que pediu aos empresários para formalizarem suas demandas e para que também acionassem o Congresso Nacional. Segundo ele, os empresários afirmaram que estariam recorrendo a financiamentos de bancos estrangeiros e que esses contratos os obrigam a importar equipamentos de países de onde partem os financiamentos, e não do Brasil. O ambiente no Brasil sobre isso é delicado e eles precisam explicar ao país e aos parlamentares o que de fato está afetando a vida deles para que esse debate seja público e possa ser feito à luz do dia. Apesar de esse tipo de financiamento gerar polêmica, dentro do governo o entendimento é de que as exportações brasileiras para a África estariam sendo afetadas por conta da sua suspensão. Isso aconteceria porque as empresas brasileiras que ainda conseguem obras no continente africano estão obtendo financiamento em outros países. O problema, segundo membros do governo, é que quando o Brasil financiava esses projetos, as empresas brasileiras usavam parte desse dinheiro para comprar equipamentos e maquinários no Brasil, aumentando assim as exportações do país para o continente africano. As empresas alegam que sem essas linhas de crédito, as empresas teriam que importar equipamentos de outros países. A Tatiana Prazeres, do Ministério da Indústria e Comércio, me disse que o fim das linhas de crédito para exportações de serviços de engenharia pode ter impactado no volume de vendas do Brasil para a África. Em algum grau, isso também afeta nossas exportações de bens, porque por muitas vezes, exportação de serviços está atrelada à exportação de bens. Oficialmente, o BNDES continua afirmando que as operações de financiamento da exportação de serviços feitas por ele, abre aspas, estão sob análise de diversas autoridades legais, fecha aspas. À BBC News Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu a entender que a promessa feita por Lula de retomar os financiamentos de obras em Angola ainda pode demorar para se concretizar. Bom, eu fico por aqui e volto quando houver mais novidades. Não deixe de acompanhar nossas reportagens em bbcbrasil.com e nas nossas plataformas no YouTube, Instagram e TikTok. Até a próxima!